Jesus coming back will be the answer to her sorrow's cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is done. God shall take away all sickness and the suffering here be right. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound 1,000 years and no tender hand. After Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up. Get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound 1,000 years will have no victory. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. The Bible says so. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound 1,000 years will have no victory. After Jesus shall come back to earth again. Do you love Him? If you catch me saying things and doing things that's not scripturally and promise scripture for this hour, then the thing to do, you owe it to me to see the manager and see that I'm straightened up for it, because I'm a human being too. I want to go to heaven the same as the rest of you does. E se você me apanha dizendo coisas e fazendo coisas que não são escriturísticas, e escritura prometida para esta hora, então a coisa a fazer, você me deve isto, é falar com o administrador e cuidar para que eu seja endireitado por isto, porque eu sou um ser humano também. Quero ir para o céu do mesmo modo que o restante de vocês. Now, tonight, we're going to read some out of God's eternal word. Agora, esta noite, vamos ler um pouco da eterna palavra de Deus. And first, we're going to read about 3 verses out of the first chapter of the book of Hebrews, and then we're going to read about 3 verses out of the last chapter, the 13th chapter of the book of Hebrews. E primeiro, vamos ler os mais ou menos 3 versículos do primeiro capítulo do livro de Hebreus. E então vamos ler mais ou menos 3 versículos do último capítulo, o capítulo 13 do livro de Hebreus. Now, we always stand when we pledge allegiance or salute the flag or sing the Star-Spangled Banner. What about the Word of God? Let's stand while we read it. Agora, sempre ficamos de pé quando nos comprometemos a ser fiéis à nação, ou saudamos a bandeira, ou cantamos a bandeira estrelada. E é a palavra de Deus? Fiquemos de pé enquanto a lemos. Now listen closely as we read this precious word. Hebrews 1, and then Hebrews 13, and we give it the 5th verse and read the 8th inclusive. Agora, escutem com atenção enquanto lemos esta preciosa palavra, Hebreus 1, e então Hebreus 13, e comecemos no versículo 5 e leiamos o 8, inclusive. God, who at sundry times and divers manners spake in times past unto the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Who being in the brightness of His glory, in the express image of His person, and upholding all things by the word of His promise, when He had by Himself purged our sin, sat down on the right hand of the Majesty on high. O qual, sendo no resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra da sua promessa, havendo feito por si mesmo a purificação do nosso pecado, assentou-se à destra da majestade nas alturas.
Now, Hebrews 13:5. Agora, Hebreus 13:5. Let your conversations be without covetousness, and be content with such things as you have. For he has said, I will never leave thee nor forsake thee. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. So that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Remember them which have rule over you, who has spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversations, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Let us bow our heads for prayer. While we have our heads bowed and our hearts also, is there a request in here would like to be remembered that you would like to say so much to God while this meeting's going on? God, I have a great need. Remember me, Lord. Inclinemos a cabeça para orar. E enquanto estamos com a cabeça inclinada e nosso coração também, há pedidos aqui que vocês gostariam que fossem lembrados, que você tanto gostaria de dizer a Deus enquanto esta reunião prossegue. Deus, tenho uma grande necessidade. Lembra-te de mim, Senhor. Would you let it be known as you lift your hands? They remember me. I'm here for a need, Lord. Você o manifestaria ao erguer as mãos. Diga, lembra-te de mim, Senhor. Estou aqui por uma necessidade, Senhor. Our Heavenly Father, we are approaching Thee in that all-sufficient name of the Lord Jesus, knowing this, that He said, if you ask the Father anything in my name, it'll be granted. Nosso Pai Celestial, estamos nos aproximando de Ti nesse todo-suficiente nome do Senhor Jesus, sabendo isto, que Ele disse, se pedirdes ao Pai qualquer coisa em meu nome, será concedida. And we're so happy to know that, Lord, that we have this assurance that when we ask anything in His name, it's been heard of God. E estamos tão contentes em saber disso, Senhor, que temos esta segurança, que quando pedimos qualquer coisa em Seu nome, isto foi ouvido por Deus. And we pray, Father, tonight, my request with both my hands up, I ask you, Heavenly Father, to answer each one of these requests. E rogamos, Pai, esta noite, e meu pedido, com ambas as mãos erguidas, eu te peço, Pai Celestial, que respondas cada um destes pedidos. There's no doubt there's people there that their loved ones are unsaved and they have sickness and maybe domestic troubles, financial troubles, and oh God, the old world is certainly sick all over. Não há dúvida que há pessoas ali cujos entes queridos não estão salvos e elas têm enfermidades e talvez problemas domésticos, problemas financeiros. E, ó Deus, o velho mundo está certamente enfermo por toda parte. And we're looking for your coming, Lord, where there'll be a great 1,000 years millennium, and where the righteous will rule and reign with Christ. We're looking for that hour, Lord. E nós estamos esperando pela tua vinda, Senhor, onde haverá um grande milênio, 1000 anos, e onde os justos governarão e reinarão com Cristo. Estamos esperando por essa hora, Senhor. We're trying to live like that this is the time that we're seeing the last generation upon the earth, and we're waiting for His coming. E estamos procurando viver dessa maneira, visto ser esta a hora em que estamos vendo a última geração sobre a terra, e estamos esperando pela sua vinda. We pray, Father, that you'll save every soul that's savable in this country while this meeting's going on. Grant it, Father. E rogamos, Pai, que tu salves toda alma que possa ser salva nessa região, enquanto esta reunião prossegue. Concede isto, Pai. Then when the meeting's over, if we miss them, may there come a revival throughout all the churches. And hurry, Lord, come.
Então, quando a reunião terminar, se não os alcançarmos, que venha um reavivamento em todas as igrejas. E apressa-te, Senhor, vem. We see the earthquakes again, breaking up the earth in divers places, and man's heart failing, fear, perplexed and distressed nations, and we're just at the end time. Nós vemos os terremotos novamente rebentando a terra em diversos lugares, e o coração dos homens falhando, medo, perplexidade de nativo, e angustiados, e nações, e estamos exatamente no tempo do fim. We think of the great earthquake the other day, and never was one like it. Only 1900 years ago on another Good Friday, when Jesus had been rejected by the world, the earth shook all over. God, He's rejected again. Lembramo-nos do grande terremoto outro dia, e nunca houve um assim. Só 1900 anos atrás, em outra Sexta-feira Santa, quando Jesus tinha sido rejeitado pelo mundo, a terra tremeu toda. Deus, Ele está rejeitado novamente. The earth shook the other day, and hills and mountains fell in, cities collapsed, and water dashed in the air, and the whole world fell. What will it be when you return, Lord? No wonder they cry to the rocks and the mountains. A terra tremeu o outro dia, e montes e montanhas desabaram, cidades ruíram, e a água lançou-se no ar, e o mundo inteiro o sentiu. O que será quando tu retornares, Senhor? Não admira que eles clamem as rochas e as montanhas. Let us be ready for that great going home time, Father. Grant every request, for we ask it in Jesus' name. Amen. You be seated. Permite que estejamos prontos para essa grande hora da ida para o lar, Pai. Concede todo o pedido, porque pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Now, especially, I want you to listen. Give the time in and be just as reverent as possible, especially while we're speaking, because if you don't get the words, what we have to place in each night, then you come to the platform not knowing what you're coming for. Agora, especialmente, quero que você escute, dedique o tempo e esteja tão reverente quanto possível, especialmente enquanto estivermos falando, porque se não entende as palavras, o que temos de apresentar cada noite, então você vem à plataforma não sabendo para que está vindo. See, you must understand. You must come with an understanding. And that's the way Christ wants us to come. Veja, você deve entender. Você deve vir com entendimento. E é assim que Cristo quer que venhamos. And if you have to have faith in what you're doing, and if you don't, you're just going kind of in a haphazard, I hope so, it'll never happen. It can't happen. E se você tem de ter fé no que está fazendo. Se não tem, você está simplesmente indo como que a esmo. Espero que sim. Nunca acontecerá. Não pode acontecer. See, you can't have faith if you're going like that. You must thoroughly know what you're going and know it's going to happen. Then you're positive then that it's going to happen. Está vendo? Você não pode ter fé se estiver vindo assim. Você deve saber completamente para que está indo e saber que isso vai acontecer. Então você tem certeza então de que vai acontecer. Now remember, don't forget, our theme is in our text that Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Agora lembre-se, não se esqueça, nosso tema e nosso texto que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Now, my text subject for tonight is Christ is identified the same in all generations. Agora, meu tema para esta noite é Cristo é identificado o mesmo em todas as gerações. Now, the Bible said He's the same yesterday, today, and forever, and we want to know how He could how we'd recognize Him. Agora, a Bíblia disse, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e queremos saber como Ele poderia ser, como o reconheceríamos. If He's here, just as He was any other time, then we'd like to know how He is recognized among us.
Se ele está aqui exatamente como esteve em qualquer outra época, então gostaríamos de saber como se o reconhece entre nós. There's so many people have so many different ideas about him. See, each one, as an individual, try to draw up our idea about Christ. Há tantas pessoas que têm tantas ideias diferentes acerca dele. Veja, cada um, como indivíduo, tentamos esboçar nossa ideia acerca de Cristo. What he was, what he looks like, and how the psychologist has painted the picture. O que ele foi, qual é a sua aparência e como os psicólogos têm pintado o quadro. Like Hoffman's head of Christ at 33 and Selman and different ones, but see, we don't really look like that. Como a cabeça de Cristo aos 33, de Hoffman e Salman e vários outros, mas, veja, não sabemos se essa era a sua aparência. So we could never understand what he looked like, and by just a painting of some pictures. Assim, nós nunca poderíamos entender qual era a sua aparência só por uma pintura de algum retrato. Therefore, somebody would come on the platform or among us and have scars in his hands and nail prints and thorn prints on his forehead and bleeding. Now, see, that wouldn't be Christ. Portanto, se alguém viesse à plataforma ou entre nós e tivesse cicatrizes nas mãos e marcas de cravos e marcas de espinhos na testa e sangrando, agora, veja, esse não seria Cristo. Because when he comes, every eye shall see him, and every knee shall bow when that body returns to the earth again. See? Porque quando ele vier, todo o olho o verá e todo o joelho se dobrará quando aquele corpo retornar à terra. Está vendo? But why could he be the same yesterday, today, and forever then? He would have to learn now what he is. Mas o quê? Por que ele poderia ser o mesmo ontem, hoje e eternamente, então? Está vendo? Temos de aprender agora o que ele é. Now, if I ask, say maybe the Lutheran people here, what's your conception of him? Well, they'd say, well, we have him at our church. Well, I don't doubt that, but he's this. Se eu perguntasse, digamos, talvez ao povo luterano aqui, qual é a sua concepção dele, ora, eles diriam, nós o temos em nossa igreja. Bem, não duvido disso, mas ele é isto. Then maybe turn over to the Baptist people and they'd have a little different idea. E então talvez me voltasse ao povo batista e eles teriam uma ideia um pouco diferente. I turn to different kinds of the full gospel people, like the Assemblies of God, the Foursquare, the Pentecostal United, and the different branches of it. Each one might have a different idea about it. Each individual in there might differ. E me voltasse aos diferentes tipos do povo do Evangelho completo, como as Assembleias de Deus, a Quadrangular, a Pentecostal Unida e as diferentes ramificações dela. Cada uma poderia ter uma ideia diferente acerca disto. Cada indivíduo ali poderia diferir. But we've got to have something that we can come to some conclusion, or we won't know where we're going. Mas temos de ter algo para que possamos chegar a alguma conclusão, ou não saberemos aonde estamos indo. I think the thing that would settle that would be the Word of God. Regardless of our creeds and our thoughts, the Word of God ought to settle it. Penso que a coisa que decidiria isso seria a palavra de Deus. Independente dos nossos credos e nossos pensamentos, a palavra de Deus deveria decidir isto. So therefore, some of them claim that he was to some people, he was just simply a great organizer. He organized a body of 12 apostles. He was a great organizer. Deste modo, alguns deles afirmam que ele foi, para algumas pessoas, ele foi apenas um grande organizador. Ele organizou um corpo de 12 apóstolos. Ele foi um grande organizador. As far as we know, he ever organized nothing. He never did a thing like that. He was the manifestation of God. Pelo que sabemos, ele nunca organizou nada. Ele nunca fez algo assim. Ele foi a manifestação de Deus. Is God in Christ reconciling the world to himself? He was expressing what the Father was in himself. Era Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele estava expressando o que o Pai era em si mesmo. He said, I do always that which pleases the Father.
And I and the Father are one. The Father dwells in me. When you see me, you've seen the Father. Ele disse: Eu faço sempre o que agrada ao Pai, e eu e o Pai somos um. O Pai habita em mim. Quando me vedes, vistes ao Pai. In other words, he expressed God, the Spirit, so much in him that he and the Father, it wasn't robbery for them to be the same person. Em outras palavras, ele expressou Deus, o Espírito, de tal modo nele, até que ele e o Pai não foi usurpação para ele ser a mesma pessoa. Now, we find in here some think he was a philosopher. He was a philosopher. There's no doubt about that. But he was more than a philosopher. Agora, nós encontramos aqui que alguns pensam ele foi um filósofo. Ele foi um filósofo. Não há dúvida acerca disso. Mas ele foi mais que um filósofo. Some of them thought him to be a prophet. He was a prophet. True, the Bible said he was. But he was more than a prophet. Alguns deles pensaram que ele era profeta. Ele foi profeta, verdade. A Bíblia disse que ele foi, mas ele foi mais que profeta. Some of them said he was a teacher. Never a man taught like this. He was a teacher, but he was still more than a teacher. See? Alguns deles disseram, ele foi um professor. Nunca houve um homem que ensinasse assim. Ele foi um professor, mas ainda assim foi mais que um professor, está vendo? Some of them say he was a good man, but he was more than a good man. He was a good man, but he was more than a good man. Alguns deles dizem, ele foi um bom homem, mas ele foi mais que um bom homem. Ele foi um bom homem, mas foi mais que um bom homem. And when it's all summed down, he was God. So he was nothing less or nothing more. E quando tudo isto é somado, ele foi Deus. Assim, ele não foi nada menos, nem nada mais. He could be nothing more, of course, but he was God, manifested in the flesh, and believed on in the world, and received up into glory, and sat at the right hand of the Father. Ele não poderia ser nada mais, naturalmente, mas ele foi Deus manifestado em carne e crido no mundo, recebido em Deus, e senta-se à destra do Pai. Now, we find out to get the real expression of him, John, in the first chapter of John, he said, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Agora, nós verificamos, para obter a verdadeira expressão dele, João, no capítulo 1 de João, ele disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Now, in the beginning, that's when time started. When eternity broke down into time. Now, after a while, time comes back into eternity. Agora, no princípio, isso foi quando o tempo começou, quando a eternidade se fragmentou, tornando-se tempo. Agora, após algum tempo, o tempo volta para a eternidade. Of course, time is eternity too, but time is allotted space. Naturalmente, o tempo é eternidade também, mas tempo é um espaço atribuído. And that's the way, only thing we know is inches and yards and miles and figures and so forth, but that's nothing to God. He don't have no time. He's always. E é dessa maneira, a única coisa que sabemos são polegadas e jardas e milhas e cálculos e assim por diante. Mas isso não é nada para Deus. Ele não tem tempo. Ele é sempre. He's eternal. And he's the only source of eternal life there is in God, our Father. He's eternal himself. Ele é eterno. E ele é a única fonte de vida eterna que há. Está em Deus, nosso Pai. Ele próprio é eterno. Now, therefore, if we have eternal life, we have part of God in us. And God in us. Agora, portanto, se temos vida eterna, temos parte de Deus em nós, e Deus em nós. If he isn't, then that's the only way you can have eternal life. Se ele não está, então essa é a única maneira em que você poderia ter vida eterna. It isn't something that was manufactured and then given to you by some creed, or you lived into it, you grew into a better man or a better woman. It's God himself in you. Não é algo que foi manufaturado ou então dado a você por algum credo ou que você alcançou por experiência, que se tornou um homem melhor ou uma mulher melhor. É o próprio Deus em você. Just like you're part of your Father on earth, you're part of your Heavenly Father.
And what you are, you're the attribute of His thoughts of you before the foundation of the world. Exatamente como você é parte do seu Pai aqui na Terra. Você é parte do seu Pai Celestial. E o que você é o atributo dos pensamentos dele sobre você antes da fundação do mundo. You're expressed. You had to breathe it in and everything to get what you are, to make you what you are. Você está expressado. Ele teve de gerar e tudo para obter o que você é, para fazê-lo o que você é. And when we was completed, then this year, so many people ride life's road looking through a rear view mirror. Então, quando fomos completados, isto aqui, tantas pessoas viajam pela estrada da vida olhando por um espelho retrovisor. Especially, I don't mean to say this to hurt feelings, but many of our women, they're always, when they pass about 30 years old, they want to go back and be a young girl again. And get 50, they still want the same thing. Not only that, but the man too. Especialmente, não quero dizer isto para magoar, mas muitas de nossas mulheres, elas estão sempre, quando passam de mais ou menos 30 anos de idade, elas querem voltar e ser uma jovem novamente. E chegam a 50, elas ainda querem a mesma coisa. Não só isso, mas os homens também. But anybody who looks through a rear view mirror is going to wreck up somewhere. You can't drive the road looking through the rear view mirror. Mas qualquer um que olhe por um espelho retrovisor vai se acidentar em algum lugar. Não se pode dirigir a estrada afora olhando pelo espelho retrovisor. But I believe what Paul said, forgetting those things that are in the past, I press towards the mark of the high calling in Christ. See, don't look what you were, look what you're going to be. Mas eu creio no que Paulo disse, esquecendo-me das coisas que estão no passado, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo. Está vendo? Não olhe para o que você foi, olhe para o que você vai ser. I was remarrying an old couple one time. They're taking their vows over. There's 83 and 84 years old apiece. They had given the full vow. Eu estava casando novamente um velho casal certa vez. Eles tinham feito seus votos novamente. Eles tinham 83 e 84 anos de idade cada. Tinha-lhes lido o voto completo. And I felt crazy, just a young fellow as I was then, the old man had been married about 60 years, him and his wife, and just taken the vow. And they were just as much in love as they ever was. E eu me senti deslocado, apenas um jovem, como era então, tentando... O velho era casado, fazia uns 60 anos, ele e esposa, e estavam fazendo o voto. E estavam tão apaixonados quanto sempre estiveram. And he had a long beard, and I said to him, to her, what do you think about it? E ele tinha uma barba comprida, e eu disse a ela, o que acha disto? Well, I asked him first, I said, what do you think about why you wear a long beard? Bem, eu perguntei a ele primeiro, eu disse, o que pensa a respeito, por que usa barba comprida? He said, I think an old man my age should have a long beard. I said to her, what do you think about it? And she said, anything John does is just fine. Ele disse, acho que um velho da minha idade deve ter barba comprida. Eu disse a ela, o que acha disto? Ela disse, qualquer coisa que João faça está ótimo. So, and I said, well, it's quite a difference since you married her. Assim, eu disse, bem, há um bocado de diferença em vocês desde que se casou com ela. Said, you know, the Lord's been good. Said, she's just as pretty as she ever was. Said, you know, as she gets older, my sight gets dimmer. Disse, sabe, o Senhor tem sido bom. Disse, ela está simplesmente tão linda quanto sempre esteve. Disse, sabe, à medida que ela envelhece, meus olhos ficam mais embaçados. I thought that was really sweet. I hope my wife thinks the same thing, and I feel we all feel that way about it. So, but they had found life. They'd found how to live it, you see. Assim, eu achei que isso foi muito afável. Espero que minha esposa pense a mesma coisa e sinto que todos sentimos isso acerca disto. Assim, mas eles tinham encontrado vida, tinham encontrado como vivê-la. Veja. It isn't what we say we'd all like to go back, us older people, go back to 16 or 18, 20 years old, something like that. Não é o que nós dizemos, todos gostaríamos de voltar, nós, pessoas mais velhas, voltar aos 16, 18, 20 anos de idade, algo assim. But remember that we growed and lived to that age, and why taking the same food we're dying now?
when it all makes blood cells just the same. Science can't prove it. It's an appointment with God. Mas lembre-se de que nós crescemos e vivemos até aquela idade, e então, por que, comendo o mesmo alimento, estamos morrendo agora, quando tudo isto produz células sanguíneas da mesma maneira? A ciência não pode provar isto. É uma hora marcada com Deus. When he got that age, God said, that's what I want now. Death set in on him. Quando você chegou a essa idade, Deus disse, é isso o que quero agora. A morte se estabeleceu nisto. But see, in the resurrection, there'll be no memory at all of the old age. We go back to that for eternity, for all the time. So why would you look back to that to have to live this miserable thing over? Mas, veja, na ressurreição não haverá lembrança em absoluto da velhice. Nós voltamos a isso pela eternidade, por todo o tempo. Assim, por que você olharia para trás a isso para ter de viver esta coisa miserável novamente? Well, look right there ahead of you, ladies. The new creature in Christ, the new body, the immortal one that'll never pass away, never get old, never have a sickness or heartache. Keep looking ahead of you like that for his coming. Bem, olhe bem ali, adiante de você encontra-se a nova criatura em Cristo, o novo corpo, o imortal que nunca passará, nunca envelhece, nunca tem enfermidade nem angústia. Então, veja, mantenha-se olhando adiante de você assim, esperando sua vinda. Now, in the beginning, the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. That was Jesus Christ. He was the Word of God. Agora, no princípio, o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse era Jesus Cristo. Ele era a palavra de Deus. Now, God's going to judge the world someday. We know that. And now, many people think they have their ideas of what he'll judge the world by. Agora, Deus vai julgar o mundo algum dia. Sabemos disso. E agora muitas pessoas acham, elas têm suas ideias acerca do meio pelo qual ele julgará o mundo. Now, to our good Catholic friends, if there's any here, they believe that God will judge the world by the Catholic Church. If he does, which Catholic Church? See? Agora, para nossos bons amigos católicos, se houver algum aqui, eles creem que Deus julgará o mundo pela Igreja Católica. Se julgar, qual a Igreja Católica? Está vendo? Because there's many different phases of Catholicism. There's a Roman Catholic, the Greek Orthodox, and so forth. Porque há muitas fases diferentes do catolicismo. Há uma católica romana e a ortodoxa grega e assim por diante. See? Well, if he judges it by the Roman, then the Greek's wrong. If he judges it by the Greek, then the Roman's wrong. See? Está vendo? Bem, se ele julgá-lo pela romana, então a grega está errada. Se julgá-lo pela grega, então a romana está errada. Está vendo? So then, if he judges it by the Lutheran, the Baptist is wrong. If he judges it by the Baptist, the Lutheran's wrong. If he judges it by the Pentecostal, then they're both wrong. And see? Then there you are. Deste modo, se ele o julga pela luterana, a batista está errada. Se julga pela batista, a luterana está errada. Se julga pela pentecostal, então ambas estão erradas. Então, veja, então aí está. He isn't going to judge the world by any church. He isn't going to judge the world by any code or any creed. He's going to judge the world by Jesus Christ. And he is the Word. Ele não vai julgar o mundo por nenhuma igreja. Ele não vai julgar a palavra por nenhum código ou nenhum credo. Ele vai julgar o mundo por Jesus Cristo. E ele é a palavra. Jesus is the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word still God, the same yesterday, today, and forever. Same yesterday, today, and forever. Jesus é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a palavra, ainda Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Now how could it be? God in the beginning allotted His Word so much for each age. That's the reason He knew the end from the beginning. Agora, como isto poderia ser? Deus, no princípio, atribuiu a sua palavra um tanto para cada era. Essa é a razão porque ele conhecia o fim desde o princípio. And each age, there was a prophecy allotted for that age.
Em cada era houve uma profecia atribuída àquela era. Usually, churches and so forth and the groups of people all had it so twisted up until he would send a prophet on the scene. Comumente, as igrejas e assim por diante, e os grupos de pessoas, todos tinham torcido tanto isto que ele enviava um profeta em cena. Now we know the Bible said that God in sundry times and divers manners spake to the fathers through the prophets in this last days through his Son, Jesus Christ. Agora, sabemos que a Bíblia disse que Deus, antigamente, falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, por seu Filho, Jesus Cristo. The unchanging God never changes his way of doing things. God has one way of doing things and he doesn't change at all. Nunca, o Deus imutável nunca muda a sua maneira de fazer as coisas. Deus tem uma maneira de fazer as coisas e ele não muda de modo algum. When man sinned and fell in the Garden of Eden, and God made a way for that man to be saved, he's never changed his way. Quando o homem pecou e caiu no jardim do Éden, e Deus fez uma maneira para aquele homem ser salvo, ele nunca mudou sua maneira. He accepted that man upon the basis of the shed blood of an innocent one. And he's never changed it since. No matter what. Ele aceitou aquele homem baseado no sangue derramado de um inocente. E ele nunca mudou isto, desde então, independente do que seja. Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify his name. Oh, magnify